Alguns dos esqueletos humanos mais antigos encontrados ali em Marrocos, na costa da África, com 300 mil anos de idade, apresentavam pontas de flecha nas costelas. Sim, nós somos uma espécie extremamente agressiva e como nós estamos praticamente nus na natureza, sem dentes, sem garras, sem força física, foi o desenvolvimento do cérebro que nos tornou seres adaptáveis e conseguimos, por essa razão, dominar praticamente todo o planeta e todas as espécies de predadores. Foi essa característica bélica humana, essa característica nossa de fazer guerras, que é um pouco antagônico também à nossa habilidade de nos unirmos em termos de aglomeração de pessoas, sociedades, cidades, civilizações. É um aspecto muito antagônico, muito paradoxo da nossa espécie, do que nos faz homens. E eu queria aproveitar essa reflexão sobre a nossa agressividade, ao mesmo tempo a nossa capacidade de nos unir, com relação a uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento. E uma coisa que eu aprendi aqui em Umbajara, com um político importante aqui da região, meu primeiro contato com ele, ele falou: Ávila, na política nós temos que escolher um lado, e o meu lado é esse. E eu achei muito interessante aquilo. No momento eu fiquei um pouco assustado, porque nós não estávamos em uma reunião para falar sobre política, mas eu achei muito interessante o ponto de vista dele. E desde então aquilo ficou na minha cabeça. Definitivamente nós temos que escolher um lado. Em que lado nós estamos? E é claro que, como existem lados, talvez não existam dois lados, existam vários, infinitos lados, nós temos que respeitar as pessoas com relação às suas opiniões. Enquanto nós estivermos vivendo em um país livre, onde as pessoas têm liberdade de opinar. E eu, como biólogo, eu tenho uma visão com relação a esse vírus que veio da China um pouco diferente. Como eu já tenho falado várias vezes, eu tenho focado bastante nos números com relação à letalidade. E uma coisa que me chateia bastante, né, nós já estamos praticamente entrando em maio, que é o 5º mês do ano, de um país gigante com a economia com um crescimento que estava muito interessante, e o crescimento da economia se reflete na qualidade de vida de todos. Nós estávamos vivendo um momento em que a população brasileira, pela primeira vez, estava cada vez mais se envolvendo com questões de política. Por exemplo, hoje, praticamente todos os brasileiros sabem todos os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, coisa que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós não sabíamos nem o que era Supremo. Então nós estamos numa linha de desenvolvimento para um país muito melhor, um país focado em questões ligadas à corrupção. Estávamos entendendo boa parte da manipulação da mídia, e tudo isso veio com esse vírus que deu um lockdown, trancou as pessoas em casa. Uma mídia que hoje, se você não está percebendo, é interessante você começar a ficar esperto com relação a isso, uma mídia que bate 24 horas em cima do pânico, em cima do medo, em cima de mortes, mesmo nós não estando vendo essas mortes todas nas ruas, com outros interesses, né? Estou falando em termos de Brasil, que é um país pobre. Então, população trancada em casa, governos e prefeituras, né? Governadores e prefeitos adotando medidas de estado de calamidade, que obriga as pessoas a ficarem em casa. Estado de calamidade está diretamente relacionado a receber verbas do governo federal, onde você não precisa de licitação para que você possa destinar essas verbas. Então imagina, por exemplo, se a sua cidade foi inundada e as pessoas estão morrendo e a prefeitura precisa de dinheiro para ajudar as pessoas, então o governo federal: não, tudo bem, vamos mandar uma grana para você resolver isso. Ah, mas eu não tenho como fazer licitações, que demora muito tempo. Não, tudo bem, pode contratar quem você acha que é importante para salvar as pessoas e tal. Isso é um conceito de emergência, de estado de calamidade. E a gente sabe que isso não está acontecendo, as pessoas não estão morrendo no meio da rua e tal, mas estamos em um ano de eleição, então muitas prefeituras e governos
de Estado pelo Brasil com denúncias gravíssimas de corrupção, de lavagem de dinheiro, de Caixa 2, enfim, a gente começa a entender que existem outros interesses por trás, um interesse também de derrubar o governo, e isso, eu acho isso muito errado. E hoje eu saio de casa, né, para resolver alguma coisa na rua de carro, porque ainda não estou preso dentro de casa, né, eu ainda posso me locomover pela cidade, algumas cidades você já não pode mais, e eu vejo as pessoas nas filas dos bancos, com máscaras feitas em casa, e a gente sabe que as máscaras elas possuem um filtro específico para segurar bactéria, para segurar poeira, para segurar vírus, e não é costurando um tecido em casa que essa máscara vai ter uma função como deveria ter, uma função de uma máscara feita em laboratório. Então você vê essas pessoas em filas esperando receber um benefício do governo, porque elas não podem trabalhar, então o cara não tem opção a não ser pegar aquela fila, e nas filas as pessoas estão juntas. Então uma grande hipocrisia, né? A cidade totalmente abandonada em termos de urbanismo, em termos de calçada, tudo por causa dessa pandemia, desse vírus e dessas autoridades preocupadas com a nossa saúde. A gente também vê situações absurdas, como, por exemplo, uma mulher com 2 crianças sendo presas porque estavam na praia. Não pode ir para a praia porque você vai contaminar o mundo. E aí traficantes poderosíssimos e estupradores de criança sendo libertos das cadeias por causa do mesmo vírus. Então, uma confusão muito grande. E eu realmente não sei onde isso vai dar. O que eu sei é que as manifestações que estavam acontecendo no Brasil, elas tiveram que parar, porque as pessoas foram obrigadas a parar, até mesmo carreatas com as pessoas dentro dos carros foram obrigadas a parar, a polícia parou, governadores ameaçando multar, prefeitos ameaçando ir prendendo, comércio sendo fechado. Então hoje nós não podemos mais ir nas ruas aos milhões como nós estávamos indo em março. 15 de março foi um dia em que todas as cidades do Brasil tiveram manifestações em desaprovação ao que está acontecendo na política brasileira. Então, é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Nós estamos trancados em casa, sem condições de opinar, sem condições de trabalhar, sem condições de trazer dinheiro, a economia parando, o país quebrando. Então, isso não é uma coisa normal. Talvez por essa nossa capacidade adaptativa de homem, de Homo sapiens, a gente esteja se adaptando e sobrevivendo a essa realidade, até mesmo porque nós vivemos em um país rico de pessoas pobres, então nós temos essa capacidade de resiliência muito grande, a gente acaba se adaptando, e essa coisa do bom humor do brasileiro, do aceita tudo, e uma mídia batendo 24 horas dizendo fique em casa, é verdade, as pessoas estão morrendo no meio da rua, nós podemos estar perdendo aí a nossa liberdade. Nós vivemos em um país que, se você não é patriota, é interessante você começar a entender os números, porque o Brasil é um dos países, se não for o país mais rico do mundo, em termos de água, em termos de energia, em termos de floresta, em termos de economia, em termos de agricultura, em termos de reservas minerais, em termos de petróleo. Então, o nosso país ele está sendo muito cobiçado, as nossas fronteiras são muito grandes, nós não conseguimos controlar as fronteiras. Existem vários outros países interessados no nosso país, interessados em comprar, em dominar, em criar uma situação de alguma forma que eles possam utilizar essa riqueza. E estavam usando. O nosso país é um país muito rico. O que foi desviado do nosso país em termos de corrupção foi uma coisa assim, nem nos filmes de Hollywood era possível colocar. Então é muito importante a gente ter essa consciência, a gente ter esse sentimento de união e de patriotismo, porque o futuro dos nossos filhos e netos dependem de momentos como este que nós estamos passando. E mais uma vez, nós estamos presos dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder opinar, né? Tendo que pegar filas para pegar um subsídio do governo que dura 3 meses. As prefeituras não estão arrecadando porque as empresas não estão pagando impostos, e as empresas que já quebraram e com centenas de milhares de pessoas sendo demitidas. Isso aí é uma coisa terrível, não é uma brincadeira, não é uma coisa de se fazer graça. E se você for colocar os aspectos da origem de tudo isso, chega a ser algo quase que ridículo.
Essa é a minha opinião, esse é o lado que eu penso. Aqui na cidade de Ubajara, eu procuro ter relação boas com todas as pessoas, tenho muitos amigos aqui e são muitas informações, a gente não sabe direito o que pensar, a gente não sabe direito o que fazer, mas eu acho que existe um plano orquestrado com relação a tudo isso e a gente tem que ficar bastante esperto. E todos os dias, por causa desse ano ser um ano de eleição, e muitas pessoas têm me perguntado se eu teria interesse em me candidatar a uma vaga de vereador aqui na cidade, e eu confesso que eu ainda não tenho certeza, porque é muito confuso, é tudo muito confuso a gente tem medo de se envolver com algo que não seria bom, mas, por outro lado, eu acho que nós precisamos escolher melhor as pessoas que vão nos representar aí fora, sejam vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidentes. Não é uma brincadeira, é algo muito sério e a gente precisa de pessoas sérias e de pessoas responsáveis, né, em face a tudo isso que está acontecendo, porque definitivamente aqui não é o Canadá, aqui não é a Alemanha, aqui não é os Estados Unidos, aqui é o Brasil. E nós não podemos ficar simplesmente trancados dentro de casa esperando que alguém diga quando é o momento certo para a gente sair. Essa é a minha opinião e a gente se vê por aí. Até lá.